Bom dia, amigos e irmãos da PIB de Éden. É com grande alegria que eu estou aqui hoje para junto pensarmos um pouquinho sobre a lição deste domingo, que tem por título A Depressão por conta da decepção consigo mesmo. E o personagem que nós estaremos estudando hoje é Pedro, como veremos nos slides a seguir. Como vimos no slide, a nossa vida é feita de muitos altos e baixos. E tais momentos estão presentes na vida de todos nós, independente da nossa idade, do gênero, do grau de instrução que temos e até mesmo da nossa condição financeira. Quando estamos em momentos de alta, tudo segue com muita tranquilidade, não é verdade? Estamos tranquilos com a nossa vida toda organizada. Mas quando a condição muda e as dificuldades surgem, elas ganham contornos de tragédia. E tudo parece ficar bem mais difícil. A nossa vida parece que trava, não é verdade? Parece que o nosso mundo, o nosso chão foi tirado. Nos sentimos impotentes, nos sentimos tristes diante daquela situação negativa que advém sobre as nossas vidas. Neste domingo, vamos estudar um pouco sobre a vida de Pedro e o quadro depressivo que ele passou. Mas antes, vamos definir o que vem a ser a depressão e os seus sintomas, como vamos ver no slide a seguir. Como vimos, a depressão é um transtorno de humor que depende da gravidade dos sintomas. Ela pode ser classificada como leve, moderada e grave. No caso específico de Pedro, podemos dizer que ele se encontrava em um quadro depressivo moderado, seguido de um senso de inutilidade e culpa. Podemos comprovar tal crise em Lucas 22, 54 a 62, onde Pedro nega Jesus após ele ter afirmado com toda a veemência ao seu mestre que estaria disposto a tudo, até mesmo morrer ou ser preso por ele. Mas quando ele se vê num momento desafiador, toda aquela convicção, toda aquela confiança se transforma em uma fraqueza. E ele acaba negando Jesus por 3 vezes. E conosco não é diferente, não é verdade, irmãos? Às vezes nós negamos a Jesus com os nossos comportamentos, o nosso testemunho, a nossa atitude negativa. Negamos também a Jesus, infelizmente. Depois de ter negado Jesus 3 vezes, Pedro se dá conta do que ele fez. E ele chora amargamente, iniciando nesse momento o seu quadro depressivo. Como podemos ver no slide, a inutilidade e a culpa que Pedro sente. O choro amargo de Pedro se deu por conta de um momento de medo, fraqueza, sentimentos inerentes a nós seres humanos, né? Nós sentimos medo, nós sentimos tristeza, e esse choro, ele revela o quanto nós somos vulneráveis. Foi nesse momento que Pedro toma consciência do que ele havia feito, do seu pecado, e por isso ele chora tão amargamente. Em João 21, encontramos o relato de um dos momentos mais marcantes na vida de Pedro, quando ele se reencontra com Jesus. Podemos perceber que Jesus estava atento à condição de Pedro. Naquele momento, sua sensibilidade nos mostra como devemos proceder com aqueles que perdem o interesse pela vida, como acontece nos casos de depressão. Jesus trata de Pedro de forma linda e particular. Naquele momento, podemos perceber que Jesus chega com amor e carinho, focando
focando no futuro de Pedro e em seu grande potencial, e não no que ele havia feito. Dessa forma, Jesus deixou para nós refletirmos uma boa pergunta. O que verdadeiramente ofende o coração de Deus? É o pecado ou é o pecador? Vamos refletir um pouquinho sobre essa questão. Jesus trata de Pedro de uma forma particular e linda. Naquele momento, nós podemos perceber que Jesus chega com amor, com carinho, focando no futuro de Pedro e no seu grande potencial, e não no que havia acontecido, que era aquele episódio da traição. Dessa forma, devemos pensar que não devemos banalizar os sentimentos alheios. O que pode parecer para nós uma situação fácil de ser vivida, para o outro pode ser uma situação delicada. Então, devemos ter mais empatia uns pelos outros, aprendermos a nos colocar no lugar do outro, para que possamos entender a situação que o irmão esteja passando e possamos ajudar, possamos ser incentivadores e não aquele que vai tentar, de alguma forma, desmotivar mais ainda o irmão. Vou deixar para vocês pensarem o que verdadeiramente ofende o coração de Deus. É o pecado ou é o pecador? Como vimos nessa lição, os altos e baixos da vida são inerentes a todos nós. Caso você se encontre em um momento difícil, passando por alguma situação que às vezes você acha que não vai dar conta, você pode pedir ajuda. Se você achar que essa carga está muito pesada, que sozinho você não vai conseguir, você pode pedir ajuda ao pastor, você pode procurar uma ajuda profissional para que juntos possamos conseguir, de uma melhor forma possível, criar habilidades para que você consiga dar a volta por cima. A depressão, ela tem cura, mas basta que você tenha consciência do momento que você está passando, né? E peça ajuda. Não desanima, não desista, porque a depressão, ela é uma doença muito séria. Ela é vista hoje como o mal do século. Então, precisamos ter a consciência de que ela é uma doença e de que ela precisa de um tratamento. E ela tem cura, caso o paciente, né, ele se disponha a fazer o tratamento e ele pode contar com uma ajuda profissional para que ele possa sair dessa situação depressiva que ele se encontra. Não desista. O mais importante é você não desistir de quando aparecer esse momento desafiador, vamos dizer assim, né? Foi um prazer estarmos aqui neste domingo conversando um pouquinho mais sobre a questão da depressão, né? Essa doença que tem acometido, infelizmente, muitas pessoas, né? Ela é vista como o mal do século, como vimos no slide anterior. A OMS, ela prevê que a depressão seja a segunda maior causa de morte no mundo por conta dessa questão da depressão. Então, irmãos, não banalize e não desanime diante de tal situação. Foi um prazer. Fiquem todos com Deus. Tenham um excelente domingo. Nesse momento nós vamos orar, agradecer a Deus por mais esse dia. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por este dia, Senhor, de vida que o Senhor nos concede, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pelo ar que podemos respirar, ó Deus. Obrigado por esta lição, ó Deus, que ela possa ser esclarecedora para os nossos irmãos, ó Deus. Se há, Senhor, alguém que esteja assistindo esse vídeo, ó Deus, que esteja passando por algum momento de depressão, ó Deus, que o Senhor possa clarear a mente dele neste momento, ó Deus, para que ele possa, Senhor, buscar ajuda, ó Deus, para que ele possa, Senhor, saber que há uma luz no fim deste túnel, ó Deus, que possamos ter forças, ó Deus, que possamos ter habilidade
habilidades emocionais para lidarmos, ó Deus, com as situações adversas, Senhor, que surgem nos nossos caminhos, ó Deus. Esteja conosco, ó Deus, nos dê sabedoria, ó Deus, nos dê um domingo de paz na Tua presença. É o que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus, amém.